todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma tarde, compartilhando da palavra do Senhor. Nós aqui na igreja, os irmãos aí nos lares dos irmãos, que a mesma comunhão que nós temos aqui, os irmãos possam estar tendo aí, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. Hoje eu quero meditar com os irmãos numa passagem que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Daniel 3, 17 e 18. A palavra do Senhor diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Essa passagem se dá no tempo em que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Ele levou cativo todos aqueles jovens que lhe interessavam. Quais eram os jovens que interessavam ao rei Nabucodonosor? Aqueles jovens que eram dedicados, íntegros, cheios de sabedoria, ciência, jovens de família. Ele levou esses jovens e no meio desses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram tirados da sua parentela, foram tirados da sua casa, tirados da sua família e levados para o palácio do rei. Quando nós saímos do meio da nossa parentela, de uma maneira tão brusca, de uma maneira tão cruel, como foi a situação desses jovens, é natural que nós tenhamos algum tipo de sentimento ruim, algum tipo de aversão, algum tipo de dificuldade. Porque a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, a situação que está ao nosso redor, tende a ditar como nós vamos nos portar, como vai se manifestar nossa personalidade em determinados momentos. Aqueles jovens foram levados, não era para um lugar ruim, eles foram levados para um palácio. Chegando nesse palácio, nós vimos que, na palavra do Senhor nos diz, foi-lhes oferecido o manjar do rei. O manjar do rei não era uma comida ruim, não era uma comida que não apetecesse os olhos, não era uma comida que não dava vontade de experimentar. Eles já estavam fora da cidade, fora da pátria deles, longe de pai, de mãe, de qualquer tipo de parentesco. O que seria uma comida? Eles já tinham perdido tanto. Tinham perdido identidade, porque aqueles jovens já não eram mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles, que antes glorificavam e enalteciam o nome do Senhor, agora eram nomes que faziam referência a deuses babilônicos. Eles já tinham perdido tanto, forçados a abrir mão de tanto. O que era um manjar? Mas a palavra do Senhor nos revela que aqueles jovens decidiram não participar do manjar do rei, como os outros que foram levados com eles. Enquanto os outros comiam e se fartavam do manjar que era servido, eles escolheram se abster dessa porção do rei. E a palavra nos mostra a preocupação daquele que era responsável por cuidar, por acompanhar esses jovens com o semblante deles. Vocês vão ficar com o semblante caído, vocês vão ficar fracos, vocês não estão comendo. Mas, irmãos, quando nós escolhemos ser fiel e servir a Deus, nos alimentando daquilo que Ele deixou, que é a palavra dEle, nós não ficamos com o semblante caído. Nós não ficamos com o semblante caído. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não ficaram com o semblante caído, não era por causa da comida, era pela fidelidade que eles tiveram. E agora nós estamos aqui, no versículo 17 e 18 do capítulo 3, que nos mostra outro episódio, que a fé desses jovens foi colocada à prova, diante daquela estátua. O rei criou a estátua para que todos se prostrassem. Eles disseram que não iam se prostrar. Eu estou fora da minha pátria, eu estou longe da minha família, eu já perdi o meu nome, a minha identidade quase toda foi. Mas tem uma coisa que ficou. Eu sou filho, eu sou servo do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E disso eu não abro mão. Aqueles 3 jovens podem ter perdido tanto, mas tem uma coisa que era a principal, e eles sabiam que disso eles não podiam abrir mão. Mediante a fornalha, eu não abro mão da minha fidelidade com Deus. Mediante a fornalha 7 vezes mais quente, eu não me prostro, porque eu só sirvo aquele que é o único, digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Eles eram 3 jovens que eles tinham fé, e sabiam que o Senhor era poderoso para salvá-los. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas eles sabiam que Deus podia não livrá-los. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
A fé daqueles jovens não estava firmada no que Deus ia fazer. Eles sabiam que ele podia, não tinham certeza se ele ia. Ele pode livrar, ele pode não livrar, mas eu adoro do mesmo jeito, porque ele é. Eu não adoro a Deus pelo que ele faz na minha vida, eles não adoraram a Deus pelo que ele fez naquele momento. Eles adoravam antes do Senhor fazer, porque eles adoravam ao Deus que é, não ao Deus que faz. Eles adoravam ao Deus que é grandioso, ao Deus que é majestoso, ao Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra. Eles não estavam firmados naquilo que o Senhor poderia fazer na vida deles, naquilo que o Senhor poderia realizar através da vida deles. Eles estavam certos que o dever deles naquele momento era ser fiel, independente de qualquer coisa. Nós estamos, irmãos, vivendo um momento conturbado, um momento incerto, um momento difícil, e a única certeza que nós temos nesse momento, um momento de tantas incertezas, é que nós temos que adorar ao Deus que é, permanecer fiéis às palavras e aos estatutos que Ele nos deixou. Nós somos igreja sim, independente de estarmos ou não no templo. Nós somos igreja nas nossas casas, nós somos igreja na nossa vizinhança, nós somos igreja para as nossas famílias, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Você é a igreja dentro da tua casa, independente do que está acontecendo. Naquele momento e naquela situação, olhando para a posição daqueles 3 jovens, mediante a fornalha, mediante o rei, mediante todo aquele povo, esperando que eles se prostrassem, porque eles vão ser jogados na fornalha. Eu entendi que para aqueles jovens, de nada valia a vida deles. De nada valia a vida deles se não fosse para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Tantos anos antes, mediante a fornalha, aqueles jovens estavam gritando isso, proclamando isso com o testemunho deles, de em nada tenho a minha vida por preciosa, em nada vale os meus quereres, os meus desejos, as minhas vontades, até mesmo os sonhos que eu possa ter, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu esteja debaixo do querer, da vontade, das promessas que o Senhor já fez, contanto que eu esteja dedicada a ser fiel, a obedecer, a ser igreja, em todo o tempo, independente das circunstâncias. Hoje nós nos colocamos como a igreja de Cristo, a noiva que o Senhor virá buscar, a igreja do arrebatamento. Nós precisamos ter a certeza de que em nada nós temos a nossa vida por preciosa. Em nada nós temos valor nas coisas terrenas e mundanas, porque tudo que está aqui vai passar. Tudo que está aqui, tudo que nós conquistamos aqui, tudo que acontece nesse curto período de tempo que nós chamamos de vida terrena, vai passar. Você vai ficar se apegando às coisas que vão passar? Ou em nada você tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira, contanto que cumpra com alegria as ordens do Senhor, contanto que cumpra com alegria aquilo que Ele entregou na sua mão para fazer bem feito, para fazer com coração, com dedicação, com amor. Que nós possamos, irmãos, nos colocar, sim, de pé, mediante a fornalha, mediante o gigante, mediante o mar. Se Deus mandou a gente ir, se Deus mandou a gente ser fiel, se Deus mandou a gente fazer, se Deus mandou a gente se dedicar, nós vamos, com risco de morte, porque em nada temos a nossa vida por preciosa. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor cubra com as suas mãos poderosas, livre de todo mal, de todo perigo, nesse momento, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre os corações dos irmãos, para que os irmãos não fiquem focados no que está ao redor, na tempestade que se forma e na dificuldade que se arma ao nosso redor. Que a circunstância a qual estamos inseridos não dite a maneira que nós vamos nos portar, porque acima de tudo, acima de qualquer circunstância, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos nação eleita, o povo escolhido. Amém?